isso. O Ítalo falou isso, prova que o Ítalo falou. Não é? Você tem que provar. E às vezes, o que vai provar que o Ítalo falou, palavras o vento leva. Mas a palavra, as nossas palavras, ela tem força no reino espiritual. Ela tem poder no reino espiritual. E partindo desse princípio, a gente tem que pensar antes de falar. Porque você tanto pode matar, como você pode trazer vida. Você tanto pode ser bênção, como você pode ser maldição para a vida de alguém. Então, cuidado no falar. Selecione as palavras. Se a gente tiver dúvida, a gente nem fala mediante a isso, né? Eu nem vou falar, porque sabe o que eu vou dizer? Não sei como é que o irmão vai estar preparado para ouvir, não é? Então a gente tem que ter esse cuidado. O Papai do Céu nos orienta assim. Então uma pergunta que vai parecer imbecil e idiota, mas que tem peso espiritual é: quem quer ver o Senhor? Eu quero. Quem quer estar com o Senhor? Amém. Eu quero estar. Quem quer andar com o Senhor? Amém. Eu quero estar. Parece idiota, não é? Todo mundo quer, Japonesa. Todo mundo quer estar com o Senhor. Todo mundo quer ouvir o Senhor, quer ver o Senhor. Mas tem um detalhe especial. Todo olho, toda a carne verá o Senhor. Ouvirá o Senhor. Nem que seja por um momento, mas vai estar com o Senhor. A diferença é de que lado você vai estar. Que lado você vai compor o grupo de pessoas que você vai ver o Senhor e vai ouvir o Senhor. Porque haverão pessoas que ouvirão: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Mas não vai ver o Senhor? Vai. Não vai ouvir o Senhor? Vai. Então vê o Senhor. Ouvir o Senhor não basta. O interessante é você andar com o Senhor. É o que o Senhor fala lá em João, no Evangelho de João. Ele, na sua oração sacerdotal, ele pede ao Pai, ele roga ao Pai que eles estejam onde eu estiver. Esse é o desejo do nosso Senhor. Que a sua noiva, que a sua igreja esteja com ele, aonde ele estiver. Esse é o interessante. Essa é a cereja do bolo. Qual o motivo que te trouxe aqui? O que te move? O que faz você ser crente? O que faz você sair da sua casa e vir para cá? O que é isso? Todos nós queremos ir para o céu. Você pode perguntar lá fora, o ímpio mais vil pecador: você quer ir para o céu? Ele vai dizer: eu quero ir. Você quer ir para o inferno? Não, eu não quero ir para o inferno. É inteligente? É. Mas o Senhor pagou um alto preço para que nós possamos ir e estar com Ele. Eu costumo dizer assim: o meu filho fala muito para mim assim: mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Toda hora chega e fala: mamãe, eu te amo. E aí eu falo para ele assim: filho, quando a gente fala que ama, é gostoso ouvir que a pessoa fala para você que ama, não é? É bom, muito bom. Mas o amor, ele é mais gostoso quando você reverbera o amor, quando você materializa esse amor. Pode ser em forma de presente, pode ser em forma de atitude. E a maioria das pessoas, elas falam que amam a Deus, que tem Deus no coração, mas é só palavras. Não consegue passar das palavras. Como eu disse, as palavras são importantes? Sim, elas são importantes. Prestaremos conta dessas palavras. Elas um dia voltarão para nós, ou para nos absorver, ou para nos condenar. Isso é importante a gente pensar. Mas muito mais importante do que as palavras são as nossas atitudes. Como a gente reverbera as palavras
importante. Eu queria que vocês abrissem, por favor, a Bíblia no livro de Números, no capítulo 22. Eu tenho falado com o Senhor, eu já há muito tempo que eu estou nesse texto. Esse é um texto muito conhecido. É a história de Balaque, Balaão. Quantos conhecem a história de Balaão aqui? Quantos já ouviram falar em Balaão? Balaão é um profeta mercenário. Vamos lá. Números é o quarto livro da Bíblia, no capítulo 22. Eu não vou ler o texto todo, porque ele é grande. Eu quero me reter. No versículo 9. Leamos. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filhos de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vim agora e amaldiçoa-o. Talvez poderei contê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará o povo, porque é povo abençoado. Amém. É um texto muito conhecido. Para quem não conhece, Balaque é o rei dos Moabitas. Naquela época, o povo de Israel era muito famoso pelos milagres que Deus tinha operado no Egito. Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte, e isso ecoou pelas nações vizinhas. É o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus verdadeiro. E o povo de Israel, nesse episódio, estava acampado de frente com a terra dos Moabitas. Então o rei Balaque, ao ver o povo de Israel, que era grande, numeroso, temeu. Temeu o povo por causa de quem? Por causa do povo? Por causa do Deus do povo. Vai prestando atenção, porque o Senhor está falando com você. Aleluia. Deus, o Deus de Israel. O rei Balaque olhou e ficou preocupado. Assim, esse povo é muito grande e o Deus dele é muito forte. Eu não posso com esse povo. Eu preciso amaldiçoá-los. Por quê? Porque a palavra, naquela época existia um homem que quando ele falava, o que ele falava acontecia. Balaão era conhecido por amaldiçoar. E a palavra de Deus diz, o texto sagrado diz, que a maldição sem causa, ela não encontra pouso. Irmão, que coisa linda é a palavra de Deus. Glória a Deus. A maldição sem causa, ela não encontra pouso. Porém, o contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Se tiver causa, ela vai encontrar pouso, sim. A oração contrária, se tiver causa, ela vai encontrar pouso, sim. Se o agoreiro, o macumbeiro, o feiticeiro te lançar uma palavra de maldição, e se você não tiver
onipotente. Glória. E qual é o outro atributo? Onipotente. Onipresente. Somente Ele tem esses atributos: onipresente, onipotente e onisciente. Sabe todas as coisas, está em todos os lugares e tem todos os poderes. Pode tudo. Esse é o Deus que a gente serve. Que coisa linda, né? Aleluia. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Irmão, é muito bom servir a esse Deus. Vale a pena você renunciar ao mundo. Vale a pena você renunciar à carne. Vale a pena você renunciar a si mesmo. Largar a sua cruz, largar a sua vida e seguir. Pegar a sua cruz e seguir. Vale a pena. Ele é bom. Ele é abençoador. Ele abençoa os seus enquanto dormem. Eu não abro mão desse Deus por nada nessa vida. Não tem luta, não tem perseguição, não tem calúnia, nada. Nada, nada. E nem ninguém. Ninguém pode te afastar do amor de Deus. Você não pode se vender por um prato de lentilha. Aleluia. Que é isso? Quantos de nós abandonamos a obra do Senhor e os céus por bobagem? Se vende por um prato de lentilha. Só que aquele que tem uma aliança com Deus, o que o Senhor disse para Balaão? Não, você não pode amaldiçoar. Você pode ganhar muito. O feiticeiro pode dar boi, boiada, carro, mansões, para destruir sua vida. Não vai destruir, não vai conseguir, porque não se amaldiçoa quem Deus abençoou. E não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Mas para que isso aconteça, você e eu precisamos ter uma aliança com Ele. Precisamos estar aliançados com Ele. Aleluia. Pastora, mas eu não consigo. É muito difícil. Seguir os preceitos bíblicos, nos padrões que o Senhor manda, é muito difícil. Faça a sua parte. O Senhor é o Deus que sonda o seu coração, vasculha o teu rim. Sabe qual é a função do rim? Filtrar o sangue. Você sabe o que é o sangue? É a tua vida. A vida está contida no sangue. Então, quando o Senhor vasculha o rim, Ele vasculha o órgão que filtra a tua vida. Ele sabe tudo de você. Antes de você nascer, de você existir, o Senhor já te chamou pelo teu nome. Então Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você está ansiando. Ele sabe dos seus pensamentos aí agora. De Deus ninguém esconde nada. Deus é esse, irmãos. Que maravilha é o Deus que a gente serve. Glória a Deus. Vale a pena a tua aliança com o Senhor. Porque quando o mal ele sobrevier sobre você, você vai estar escondido nele e ele te protegerá. Amém. Você não vai saber quando o inimigo vai pedir a tua alma. Você não sabe. De repente você está aqui, Satanás está lá fora. Vou pegar ele agora, quando ele sair do templo. Será que vai? Vou tocar na casa, na família. Será que vai? Vai depender, sabe de quê, irmão? Da aliança que você tem com o seu Deus. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia. Então Balaque foi a Balaão. Pediu Balaão para amaldiçoar, porque Balaão era famoso pelos seus agouros, pelas suas palavras. Ele amaldiçoava, a pessoa era amaldiçoada. Ele abençoava, a pessoa era abençoada. Então ele era famoso por ser um agoureiro. E ele negociava o seu dom. Quem pagava mais, ele ia lá, né, no conchave. Só que tem um detalhe, irmãos. Deus disse para Balaão fazer o quê? Não amaldiçoa. Mas Balaão, rebelde, foi lá para amaldiçoar. Só que quando ele abria a boca para amaldiçoar, o que saía dos lábios deles era a bênção. Aí Balaque olhava para ele e disse assim: mas cara, eu te paguei tão caro para você abençoar. Você não entendeu o que eu falei? Eu falei para você amaldiçoar. Por que você está abençoando? Aí ele, vou tentar de novo. E ele abençoava. Aí Balaque, meu Deus, eu não estou conseguindo entender. Eu mandei você amaldiçoar. Aí Balaão chegou à conclusão e falou assim: olha, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Não posso contra eles. Maior é o que está com eles. Mais forte é o que está com eles. Irmãos, que coisa linda. Que coisa linda você ser protegido por esse Deus. Aleluia. Que coisa linda você sair, entrar, não temer nenhum mal, não temer agora, não temer nada. O país em crise, o Senhor te providenciar comida, calçado,
Glória a Deus. providenciar o teto. Ele cuida de nós, irmãos. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Você pensa que não, mas Ele cuida de nós. Cuida nos mínimos detalhes. Para pensar, puxa na sua memória que você vai ver a verdade. Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. Ele nos surpreende com as coisas que você deseja e que Ele vai ver que é bom, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele é Pai. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o Senhor, não é? Pois bem, o que aconteceu? Balaão conhecia o povo de Israel, Balaão conhecia o Deus de Israel, Balaão conhecia a história de Israel. E ele pensou, eu não posso contra esse povo. Porque esse povo, ele tem uma aliança. E enquanto esse povo estiver na aliança, eu não vou poder fazer nada. Porque Deus está com eles. Não é? Deus está com eles. Existe alguém mais forte do que Deus? Não tem, né? Então não posso fazer nada. Só é aí que eu quero que os irmãos fiquem bem ligados e se percebam dentro desse texto. Balaão conhecia Deus, Balaão conhecia o povo, Balaão sabia como fazer as coisas. Balaão virou para Balaque e disse assim: enquanto eles estiverem agradando a Deus, na vontade de Deus, a gente não pode fazer nada contra eles. Porém, contudo, entretanto, todavia, é só fazer eles pecarem. Deus é santo, não é isso? Deus é santo. E os olhos de Deus não podem contemplar pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado abre brecha, porta, janelas, para que Satã entre na nossa vida. Balaão virou para Balaque e falou assim: esquenta não, vou dar um jeito nisso. Eles vão pecar, Deus vai se afastar, porque na verdade não é Deus que se afasta, somos nós, com o nosso pecado, que nos afastamos de Deus. Então, se a gente se afasta de Deus, a gente fica vulnerável a Satanás, que veio matar, roubar e destruir. Ele não gosta de nós, ele não gosta do homem, nem do cara que está lá no pecado. Ele não gosta. Pelo simples fato de nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Sermos